A primeira coisa que acontece quando você liga o Waze, ele identifica onde você está. Exatamente. Porque não importa a rota que você vai colocar. O ponto inicial, ele precisa saber de onde você vai partir. O que que isso significa? O assessment é o Waze reconhecendo aonde você está e trazendo para você essa dimensão. Eu estou neste local, o entorno de mim tem este tipo de tráfego, essas possibilidades de rota, eu vou traçar um destino e aí a escolha sempre vai ser minha. Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio do nosso podcast Papo de Talento. Para quem não me conhece, eu sou Poliana Macedo, gerente executiva do Manpower Group. Vou me autodescrever. Sou uma mulher negra de cabelos ondulados e estou usando uma blusa azul jeans. E no episódio de hoje, nós vamos falar de um assunto super importante, o assessment, que nos ajuda a medir a habilidade e o potencial das pessoas. E para falar desse tema, trouxemos uma especialista, Vilma Dalcol. A Vilma é a nossa diretora de gestão de pessoas do Manpower Group e head da nossa vertical de desenvolvimento, o Right. E a Vilma está retornando aqui. Vilma, que prazer te receber de novo. Oi, Polly, o prazer é todo meu. Obrigada aí pelo convite. Oi, pessoal, tudo bem? É muito bom estar aqui novamente. Eu sou Vilma Dalcol, como a Polly me apresentou, e eu estou aqui para falar hoje de um tema que eu acho muito interessante. Vou me autodescrever para vocês. Eu sou uma mulher branca, alta, já madurinha, tá, gente? Eu sou da geração Baby Boomer, então eu já estou aí um pouquinho para cima dos 60 anos, mas me sinto extremamente jovem em termos de estar aí ativa e dinâmica, entendendo o que está acontecendo no mundo. E o assessment pode ser um diferencial. Bom, como eu estava me descrevendo, eu sou uma mulher branca, eu tenho o cabelo claro e eu estou hoje me vestindo com uma roupa toda bordô e com umas estampas pretas. Vilma, falar de assessment sem perguntar para você como foi o seu primeiro assessment, acho que não tem como. Então eu queria que você contasse pra gente como foi o seu primeiro assessment, o que que te marcou e como foi essa experiência? Olha, Polly, interessante você trazer isso. Assim, quando eu penso no primeiro assessment, eu vou buscar na minha memória, foi há muitos anos atrás, mas eu preferiria responder para você qual foi o primeiro que mais me impactou. Porque de verdade eu tive uma experiência que foi sensacional e foi o que me identificou o seguinte: assessment realmente é um diferencial na vida das pessoas quando ele é utilizado com responsabilidade, por quem aplica e por quem participa do processo. O que eu vivenciei foi o seguinte: eu trabalhava, estava prestando serviço para uma empresa, né, como recursos humanos na época, e eu prestava um serviço para eles para realizar o acesso, uma avaliação das lideranças de fábrica. Era uma empresa grande, do setor metalúrgico e que tinha um número muito grande de líderes de fábrica, aquele primeira liderança que trabalha com a operação. E eu estava fazendo um assessment desse público. Normalmente, a gente fazia o assessment do pessoal com nível gerencial, nível executivo, e a empresa pensa nisso há 30 anos atrás, tá? Foi um grande desafio. A empresa decidiu fazer isso para as pessoas que estavam lidando diretamente com os funcionários na operação, para entender o potencial desses líderes. E o que foi muito interessante foi que uma das pessoas, quando eu voltei para dar o feedback do resultado dele, ele me disse uma coisa que até hoje, quando eu lembro, me comove. Ele me disse o seguinte: Vilma, eu descobri que eu tenho asas, eu posso voar. Eu não preciso me restringir só ao que as pessoas falam, o que eu acho. Eu descobri que eu posso muito mais quando eu quero fazer. E ele descobriu isso por conta do resultado do assessment, que trouxe indicadores de habilidades dele, mas mais do que isso, de potencial que ele tinha, que poderia fazer toda uma diferença na trajetória profissional dele. E lá depois realmente isso acabou fazendo uma diferença, ele teve um crescimento bem importante na organização. Vilma, de forma muito lúdica, eu já escutei você falando que o assessment é como se fosse o GPS, como se fosse o Waze que a gente usa para saber, bom, eu vou sair daqui e vou a tal lugar e como que eu vou chegar até esse lugar. E aí eu queria que você trouxesse essa analogia para as pessoas, porque eu de verdade achei que é uma forma muito lúdica de você explicar o que é o assessment. Então eu queria que você explicasse sobre esse olhar de GPS para as pessoas. Isso. E aí é importante, sabe, Polly, por quê? As pessoas costumam entender que o assessment é uma avaliação. E ela é uma avaliação. Mas ela é uma avaliação que não tem a conotação de julgar você, mas de ajudar você a se conhecer e se reconhecer dentro do cenário.
E aí eu comparo com o Waze por conta disso. Se você usa o Waze, você usa a Poliwaze? Eu, todo dia. Então, Até quando eu sei o caminho, tá? É um isso, vício, né? Assim, eu sei o isso, caminho, eu sei mais isso. ou menos quanto tempo vai dar, mas eu uso. Isso. E quando você liga o Waze, normalmente eu pergunto para as pessoas: quando você liga o Waze, qual é a primeira coisa que acontece? Normalmente as pessoas me dizem o seguinte: olha, ele pede para dizer qual é o meu destino. Sim, sim. Então, assim, ó, eu vou para a rua, eu vou para a Avenida Paulista, né? No número 1185, por exemplo, Uhum. e aí o Waze vai traçar uma rota. Sim. E eu costumo dizer o seguinte: a gente cria um grande equívoco nesse sentido. A primeira coisa que acontece quando você liga o Waze, ele identifica onde você está. Exatamente. Porque não importa a rota que você vai colocar. O ponto inicial, ele precisa saber de onde você vai partir. Esse ponto de onde você está sequer pode ser editado no Waze. Se vocês tentarem editar isso no Waze, é impossível. Por quê? A ferramenta não permite, porque isso é chave para ele traçar o destino. Não é uma escolha que você está fazendo, não, eu quero ir para tal lugar, mas eu vou sair de tal lugar. Bom, então você entra no plano, você vai fazer um planejamento, porque você vai estar num outro local, mas ele também vai precisar entender que você está partindo de um ponto. Uhum. O que isso significa? O assessment é o Waze reconhecendo aonde você está e trazendo para você essa dimensão. Eu estou neste local, o entorno de mim tem este tipo de tráfego, essas possibilidades de rota, eu vou traçar um destino e aí a escolha sempre vai ser minha. Por quê? Eu uso o Waze, muitas vezes o Waze manda eu pegar uma avenida e eu resolvo pegar outra. Mas é por minha conta e risco. Sim. Mas o principal é eu saber de onde eu estou partindo, qual é o meu ponto de referência. Isso é o assessment, é eu identificar exatamente o ponto em que eu estou, eu me reconhecer nesse local. E aí sim, quando eu digo local, não é físico, mas é no Sim. local em termos de potencial e de habilidades. E se eu tenho uma meta, quais são as minhas possibilidades de trajeto para chegar nessa meta a partir desse ponto de partida que eu estou? E interessante, o Waze recalcula a rota. A gente também pode. Sim, excelente. E Vilma, quando as pessoas elas fazem o assessment, qual que é a expectativa que elas têm? Geralmente, né, a realidade, e aí obviamente você já deve ter dado várias devolutivas de assessment, geralmente a realidade ela bate com a expectativa, ela coincide com a expectativa que a pessoa tinha lá no começo? Eu diria para você que em termos de pontos de desenvolvimento, sim, que é interessante, né? As pessoas, a gente tem uma natureza de valorizar mais as coisas que a gente não tem habilidade do que aquelas que a gente tem. E a gente, quando recebe ou dá feedback, a gente costuma fazer a mesma coisa. Olha, Polly, você precisa melhorar nisso. Isso é meio perverso. O assessment vem me trazer onde está o seu potencial em primeira instância. Uhum. Esse potencial vai me dizer aquilo que você tem habilidades e facilidades. E tudo que tem luz, ele tem um lado sombra. Ninguém é totalmente hábil em tudo. Por exemplo, se eu sou uma pessoa extremamente criativa, intuitiva, provavelmente eu vou ter uma dificuldade muito grande com questões concretas e de organização e disciplina. Isso não significa que eu tenho um grande problema, mas ele pode se tornar um problema se eu tiver uma percepção equivocada. O que eu quero dizer com isso? Se você perguntar para mim, Vilma, me fala um pouco de você. Ah, então, deixa eu te contar, preciso, assim, eu não sou uma pessoa muito organizada. Normalmente você acaba trazendo coisas. Olha, eu já recebi um feedback do meu chefe que eu preciso ser mais disciplinada. O olhar do assessment é dizer para você o seguinte: você é uma pessoa criativa, você é uma pessoa intuitiva, você é uma pessoa que gosta de trabalhar com coisas diferentes. Como é que você usa esse seu potencial para criar uma forma de ter disciplina nas situações em que a disciplina é necessária? Quando eu consigo ter uma boa autorreferência do meu potencial, é mais fácil eu reconhecer que ser disciplinado não tem a ver comigo, mas tem a ver com eu adotar um comportamento disciplinado, porque essa situação pede para eu ter mais disciplina. Mas eu não preciso deixar de ser o que eu sou ou transformar. Então, o que eu percebo muitas vezes que para as pessoas, o que a gente coloca como ponto de desenvolvimento, opa, ela já sabe, porque já disseram isso para ela. E aí me dá um indicador que muitas vezes as pessoas não param também para reconhecer e elogiar aquilo que a pessoa tem de potencial. Então, o que eu percebo é que, em geral, é mais surpresa o potencial do que os pontos de desenvolvimento. Vilma, e pensando nisso,
como que você diria que é o ganho do assessment? Não só para as empresas, obviamente, mas para as pessoas, né? Para quem realmente está ali para passar pelo processo do assessment. Então, Paula, eu vou trazer para você o exemplo do gato no filme, no desenho da Alice no País das Maravilhas. Acredito que todos vocês devam ter já ouvido falar disso também. Ele usa uma frase no filme que as pessoas usam muito, né? Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Uhum. Eu diria para você um pouquinho diferente. Quando você não sabe quem é você e exatamente não se reconhece onde você está, não existe caminho que vá te levar para qualquer lugar que te traga realização ou satisfação. Então, você precisa ter esse ponto seu de partida e de referência para que você possa fazer isso. Então, o que eu entendo e eu recomendo é que isso é uma ferramenta muito importante e muito rica para o indivíduo, como pessoa e profissional, e para as organizações, para que ela possa mapear a melhor forma dela, movimentar e desafiar pessoas dentro do processo. Vilma, e tem algum momento que você considera importante, um momento específico para entrar com o assessment? Excelente essa sua colocação. Muito boa essa pergunta, Polly. Eu acredito que o momento necessário de você fazer isso, ele começa no momento que você contrata um profissional. Para as organizações, ela contratar um profissional tendo um assessment, seja ele um assessment só com ferramentas de avaliação de perfil, ele já é um ponto super importante para ajudar isso, eu não ter o risco de não saber de onde eu estou partindo nessa contratação que eu fiz. Então, isso seria um excelente indicador para como o líder pode tratar esse profissional. Qual é a tendência que as empresas têm? Eu meio que trabalho da mesma forma, eu trato todas as pessoas e toda a minha equipe de funcionários. Então, eu tenho um grupo de pessoas e não, eu trato todo mundo igual. Errado. As pessoas não são iguais, como é que eu posso tratar todo mundo igual? Se eu tenho um assessment de perfil, eu já tenho um indicador, olha, a Polly tende a ser uma pessoa, por exemplo, que sob pressão ela se torna mais objetiva e pragmática. Então, situações de pressão, eu sei que eu posso chamar a Polly porque ela vai ter foco. Uhum. Aí eu posso ter uma outra pessoa, o João, que em situações de pressão, ele tende a ter um perfil de analisar muito o processo. Então, ele é a pessoa que na hora em que eu precisar um contexto de maior pressão, eu vou ajudar ele para ele me trazer algumas visões críticas desse processo. Uhum. Nossa, Vilma, isso requer muito conhecimento. Não, isso requer prática. Sabe, é como dirigir, depois que você começa, você entra no automático, é que as pessoas acham que dá trabalho e não dá. E nesse sentido, como é que eu acho que é importante? Qual outro momento? Quando a empresa quer movimentar um profissional. Se a empresa quer fazer um programa de desenvolvimento de pessoas, poxa, ela fazer um programa de desenvolvimento com a visão de que perfil tem essas pessoas, ela consegue muito mais facilmente traçar as melhores estratégias desse programa de desenvolvimento. Se você aplica um assessment que você envolve uma ferramenta para avaliar como é o estilo de aprendizagem daquele grupo, você consegue compor muito melhor as técnicas que vão fazer parte deste programa de desenvolvimento. Se você vai fazer um programa de coaching e mentoria, gente, isso é crucial. Lembra, você precisa saber do ponto de partida. A mentoria e o coaching, eles olham o destino, mas qual é o ponto de partida? Uhum. Então, o assessment traz esse olhar, ele é super importante. E dentro desse critério, se você me permite eu me estender um pouquinho mais, Claro. eu queria trazer a visão de que quando você fala de assessment, ele tem a conotação de ser diagnóstico com prognóstico. Como é que isso funciona? Imagine que você vai no médico, você fez um raio-x e o médico fala para você assim: olha, você está com uma luxação no músculo X. Isso é um diagnóstico. Sim. E você faz o que com isso? Então, o assessment, ele precisa ter uma conotação de prognóstico que é assim, uma pessoa quando ela está, se você tem uma luxação no ombro, a recomendação é uma fisioterapia, a probabilidade de você conseguir sair disso é tanto, mas para isso você vai precisar investir tempo para... Ou seja, você traz uma ação de quais são as possibilidades futuras a partir desse diagnóstico. Quando você usa, além de uma ferramenta de perfil, outras técnicas, por exemplo, uma interação com o consultor, eu consigo ter esse prognóstico melhor. Eu vou pegar o exemplo novamente do médico. Se o médico vê que eu estou com uma luxação no músculo ou no ombro, e ele pergunta para mim, como é a sua rotina, Vilma?
Você faz atividade física? Essa interação comigo dá para ele a probabilidade dele traçar um prognóstico ainda melhor para que eu Uhum. alcance Porque aí o ele te resultado conhece. esperado. Exatamente. Então, a ferramenta de perfil acrescida de uma interação com um especialista, um consultor, um técnico, você tem a possibilidade de crescer a predição que você vai fazer do potencial daquela pessoa. Porque eu entendo que, além de eu ter um diagnóstico de como ela é, eu tenho indicadores da história de como ela lidou com como ela é. Porque a questão não Uhum. é só como você é como você lida com o que você é e como você é. Como você Sim. trata isso quando você tem um desafio, quando você tem um problema. Na interação com o consultor, então eu diria para você que esse prognóstico chega a 50% de chance de assertividade quando você tem uma interação com o Uhum. consultor. Sem a interação com o consultor, ele fica em torno de 35 a 40% de assertividade de eu predizer, olha, essa pessoa provavelmente vai ter uma carreira que ela vai se desenvolver bem nisso, ou um programa de desenvolvimento que fale disso vai ser bacana para ela, ou tal desafio é importante para ela. Se eu trouxer, além da interação com o consultor, eu trago mais um elemento, que é um role play, uma simulação em que eu coloco esse profissional numa situação Prática. fictícia, mas prática, em que ele tenha que trazer uma solução ou lidar com uma situação, a minha chance de prognóstico assertivo, ou seja, eu ter uma assertividade da melhor forma de trabalhar o desenvolvimento dele ou a movimentação de carreira dele, cresce para cerca de 60% a 65%. E se eu fizer um programa bem robusto de assessment, simulando com esse profissional outras atividades ou Uhum. outros roleplays, eu chego a 75% de assertividade. Aí você pode me dizer, Vilma, mas não chega a 100%? E eu costumo dizer e brincar, 100% é brincar de Deus, isso é impossível. Eu perguntaria para você, você consegue dizer 100% coisas sobre você? Não, isso é impossível, porque nós somos imprevisíveis. É isso que Sim. nos diferencia, talvez, de toda essa tecnologia sensacional, que traz uma série de informações, mas ela não traz o imprevisível. Esse componente temperado e gostoso, quem traz é o ser humano. Então, quando eu tenho 75% de assertividade num diagnóstico com uma predição, um prognóstico, eu fiz um trabalho realmente com bastante qualidade. E eu preciso sempre ter 75% de assertividade no prognóstico, vai depender do trabalho e do desafio que você quer dar. Se eu diria, se você vai movimentar uma pessoa que vai para uma função que é crítica para o negócio, eu recomendo um assessment bem mais, vamos chamar assim, incrementado com outras técnicas além da ferramenta de perfil. Se é uma posição no qual ele ainda está num processo de desenvolvimento, não impacta em grandes impactos para o negócio, mas é um Uhum. processo mais iniciante, uma avaliação de perfil e uma interação, uma conversa com um consultor já traz um indicador bastante importante e diferencial para você poder fazer uma escolha mais ajustada. Vilma, eu vou pedir uma dica para você. Muitas empresas usam o assessment, como você trouxe no começo, falando sobre recrutamento e seleção. Uhum. Então, traz o assessment naquele momento ali que está buscando uma pessoa no mercado. E as pessoas, elas ficam muito nervosas, né? Ah, eu vou preencher um assessment, isso faz parte da avaliação. E talvez, aí as pessoas criam uma crença de talvez eu não sou escolhido pelo resultado do assessment, enfim. E aí eu queria que você desse uma dica para as pessoas, né? Estou num processo seletivo e fui para uma fase onde eu recebi um assessment. Que dica que você dá para essa pessoa? Então, a dica que eu dou é assim: seja o mais espontâneo possível. Ah, mas e se a empresa não me escolher? É porque talvez lá não fosse o lugar para você mesmo. Essa é a questão. A questão não é eu quero ir para essa empresa. A Uhum. questão é eu quero ir para o lugar aonde o que eu sou e o meu potencial possa ser explorado da melhor forma possível. Então, mostre isso. Não tenha, eu sei que causa um certo assim, um incômodo, é uma situação nova, eu vou ser avaliado. Entenda o seguinte, você está ligando o Waze. Aquela informação é para localizar exatamente o ponto que você está. Uhum. Se você tentar simular um lugar onde você não que você está e você não está, você vai enganar o Waze e provavelmente você vai fazer um caminho equivocado também. Uhum. Então a recomendação é: seja espontâneo. Por exemplo, Polly, se eu perguntar para você uma coisa, que mão você usa? Direita. Ué, mas você não tem a esquerda? Tenho. Então, o que que isso significa? Quando você participa de um assessment, de uma avaliação, você tem que responder como você respondeu da primeira vez que eu te perguntei. Porque você trouxe o que é dominante em você é Sim. naturalmente destra.
Se você parar para pensar e tentar mostrar o que você não é, você fala: "Ah, eu uso a direita, mas às vezes eu uso a esquerda, vai depender da situação". Você não trouxe a informação do que é importante saber. Você é destra. Muito bom. Essa da mão eu gostei. Vilma, e você diria que o assessment ele é importante, interessante em qualquer área, em todos os segmentos? Você enxerga hoje um segmento que talvez o assessment tenha, um melhor aproveitamento? Você que está nesse mundo todos os dias falando com várias empresas. Então, no meu entendimento, o assessment deveria começar na fase escolar. Essa é a minha leitura. No meu principalmente, no mínimo, na fase universitária. Aliás, Polly, se você me permite, a gente está fazendo um trabalho com uma faculdade em que nós estamos fazendo o assessment de alunos. E é bem interessante porque você consegue ter uma forma de mostrar para o aluno onde está o potencial dele, como ele usa esse potencial, seja qual for a carreira que ele escolher. O assessment, uma avaliação, ele não tem o objetivo de dizer qual é a carreira que você vai escolher, Uhum. mas ele tem um grande indicador de como você pode se desenvolver melhor nas escolhas que você fizer dentro dessa carreira. Então, no meu entendimento, ele deve começar na fase da universidade, no mínimo. Por quê? Porque fica muito mais fácil quando você sabe o ponto de partida. E Vilma, a gente vive um mercado em constante mudança, o tempo todo, tudo muda, e uma evolução tecnológica também muito acelerada. Você consegue dizer para a gente como que o assessment pode apoiar num mercado tão ágil e em constante mudança? Olha, eu acredito que ele ajuda, sob qualquer circunstância, e nessa circunstância dessa mudança, acredito que ele possa contribuir muito para trazer para as pessoas uma visão um pouco mais efetiva de como ela pode transformar o potencial dela em ações concretas num cenário de transformações praticamente diárias, Uhum. aonde você tem a tecnologia entrando e trazendo um desafio de inovação para todos nós o tempo todo. E por que é importante eu ele pode trazer uma contribuição fenomenal? Por um ponto, imagine que eu sou uma pessoa que não sou exatamente a pessoa que lida, o perfil vai mostrar para mim que eu sou uma pessoa mais rigorosa, que eu sou uma pessoa mais crítica. Eu não falei rígida, eu falei rigorosa, tá? Rigidez é uma palavra muito equivocada que as pessoas usam. Ah, eu sou rígida. Não, você é rigoroso. A rigidez é um outro passo que aí entra a escolha que você faz. Uhum. Mas eu sou rigoroso. Eu vou ser rígida se eu quiser que o rigor seja mais importante do que a análise que eu vou fazer da situação. Então, eu posso ser uma pessoa mais rigorosa, uma pessoa que gosta de trabalhar com coisas mais concretas e que sou mais crítica, por Uhum. exemplo. Óbvio que eu lidar com coisas de transformações tão constantes me leva para um nível de ansiedade e sofrimento maior do que aquelas pessoas que já têm um perfil naturalmente do lidar com o imprevisto, de lidar com a inovação. Então, isso significa que essas pessoas que lidam com o imprevisto estão em melhor situação do que eu? Não. Isso significa que eu, nessa condição que eu tenho, de ser mais concreta, analítica, de gostar das coisas do processo com começo, meio e fim, de achar que uma mudança não pode acontecer do dia para a noite, Uhum. só vai dizer que eu preciso olhar o mundo pelos olhos de quem tem também essa flexibilidade. Mas eu vou pegar esses olhos dela e pôr nos meus? Não. Eu vou me aproximar dela e ver como ela faz. Aí eu amplio a minha capacidade, não de ser diferente, mas de estar diferente quando o contexto pede isso. Quando eu não tenho uma visão de autoconhecimento, eu entro num sofrimento e eu começo a julgar. Mas isso também não é assim. Quem já não ouviu as pessoas dizer assim, no meu tempo? Então, quando eu falo no meu tempo, eu estou realmente perdendo a oportunidade de aprender com o tempo atual. É a Uhum. mesma coisa com os perfis diferentes. Então, quando eu me conheço, dentro de todo esse sistema hoje de tantas transformações da tecnologia, eu tenho muito mais condições de fazer parte dessa transformação e não brigar com ela. Sim. E Vilma, a gente está falando aqui de assessment de um modo geral, mas a gente sabe que existem vários tipos de assessment. Eu não vou te citar nomes, mas às vezes as pessoas, as empresas, elas vêm muitas vezes, eu quero aplicar tal assessment, porque tá ali enraizado aquele assessment que um dia alguém aplicou, que já trabalhou, mas a gente sabe que existe uma evolução e tem vários modelos de assessment hoje no mercado e disponíveis.
como que se escolhe a melhor solução para aquele momento? Como que você escolhe, como que você diria que é a escolha do assessment adequado? Eu acho que a escolha do assessment adequado, ela passa por algumas avaliações. A primeira é assim: qual é o objetivo do assessment? Uhum. E nesse sentido, eu queria fazer uma abertura de um ponto que eu não mencionei antes e que ele é muito importante. Assessment tem uma única finalidade: tomar decisões. Ah, mas tomar decisões como? Ué, quando você reconhece quem você é, você passando por um processo de assessment, você vai tomar algumas decisões. Você vai trabalhar em cima dessas informações, fazendo uso da sua potencialidade de uma forma ainda melhor e tendo atenção nos seus pontos de desenvolvimento quando o cenário pede, ou você vai continuar fazendo da mesma forma, porque eu nasci assim, vou morrer assim. Para a empresa, ela sempre quer tomar uma decisão, ou porque ela vai movimentar pessoas, ou porque ela vai trazer um programa de desenvolvimento, ou porque ela quer fazer uma escolha de profissional num processo seletivo. Uhum. Então, qual é o objetivo desse assessment? O primeiro ponto a ser investigado é esse. A partir disso, eu posso ter algumas opções de escolha, considerando o quê? Qual a complexidade dessa decisão que precisa ser tomada? E aí eu daria o exemplo para você: eu preciso tomar uma decisão que eu vou contratar um profissional para trabalhar numa linha de produção que requer muita cuidado e cuidado com detalhes, porque é perigoso, ele pode se acidentar. Eu vou precisar usar uma ferramenta de assessment de perfil que me permita mensurar isso. Uhum. Então, é entender qual é o objetivo. Não, eu preciso fazer um assessment de um grupo de pessoas para um plano de sucessão que a gente tem na empresa. Óbvio que eu preciso usar ferramentas que me tragam indicadores de potencial, de valores em termos de escolha de carreira e de desenvolvimento que essas pessoas têm para elas. O que é carreira para Uhum. elas? O que é desenvolvimento para elas? Aí, provavelmente, eu vou indicar uma outra ferramenta. Então, parece muito complexo eu dar esses exemplos, mas é isso. Nós temos uma complexidade e uma variedade muito grande de ferramentas e metodologias de assessment. E a escolha precisa estar pautada no quê? Você vai usar o assessment para tomar que decisão? Porque, em geral, é uma decisão que você vai querer tomar. É um movimento contrário, não é eu quero aplicar tal assessment para chegar no destino X. Isso, não é isso. É exato, você tocou no ponto. O assessment é exatamente isso, é ligar o Waze, é reconhecer onde está. Mas aí eu preciso saber para onde eu vou. Aí sim, o assessment, bom, então, já que você vai para esse caminho, eu já identifiquei que essas são as características, então você tem essa possibilidade, o ponto de partida é esse, você tem a possibilidade de fazer quais as escolhas de caminho que você quer. Então, vai depender sim de qual a decisão. Aonde você quer chegar é importante, mas que ferramentas eu vou usar Uhum. é saber exatamente como eu identifico onde você está. E Vilma, você comentou quando você estava contando de como, né, como compor ali o assessment, seja com uma interação de consultor, seja apenas com feedback, quanto é importante o feedback após o assessment? E como que tem que ser esse feedback, né? Como que você descreve essa jornada de dar o feedback após o assessment? Ele é o ponto principal do assessment, né? O feedback, ele é o ponto principal. Ele é o ponto que realmente vai dizer para você ou para a organização quais são os recursos e as ferramentas que você tem em Uhum. mãos. Vamos imaginar o seguinte, né? Eu gosto muito de metáfora, vocês já devem ter percebido. Então, vamos imaginar o seguinte: eu sou uma caixa de ferramentas. Eu tenho diversas ferramentas dentro dessa caixa do que eu sou, ok? Então, quando eu passo por um processo de assessment, é crucial que alguém que está de fora venha e me diga o seguinte: olha, eu percebi que dentro dessa caixa você tem essa ferramenta, essa ferramenta, essa ferramenta, falta essa ferramenta quando eu olho para o desafio que você tem pela frente. Uhum. Você pode desenvolvê-la por meio de um aprendizado, porque o que você não é algo estático, é algo dinâmico, mas é uma escolha que você vai fazer. Então, o feedback é eu voltar para você com um olhar de fora e trago para você as informações do que é que tem dentro dessa caixa de ferramentas que você é. E qual ferramenta talvez você não tenha, ou você tenha e não tem percepção que tem, e que ela é importante na jornada ou na decisão que precisa ser Uhum. tomada para você ou para sua carreira agora. Então, o feedback, o retorno do resultado de um assessment, ele é crucial para o indivíduo. E para a organização? Para a organização é o que vai balizar ela na tomada de decisão, considerando a estratégia e o objetivo que ela tem com aquele processo.
Vilma, e quando você dá esse feedback, e aí eu vou pegar a sua analogia, e você fala, exemplo, Vilma, falta essa ferramenta. Na sua caixinha falta essa ferramenta. E a pessoa, ela recebe isso como se fosse uma fraqueza, como se fosse, ai, é o meu ponto negativo. Ela recebe isso de uma forma negativa. Como construir isso no feedback e mostrar que, pelo que você está me falando, não é um ponto negativo, você não tem essa ferramenta, mas existem opções. Como construir isso com as pessoas? Olha, eu vou, se você me permite, eu vou te responder isso dando um exemplo até meu pessoal. Tá. Uma vez foi feito o meu assessment, e aí a pessoa, eu participei de um processo, porque né, médico também se trata, né, gente? Eu faço assessment, mas eu também passo por processo de assessment. Então, a pessoa que me deu, eu tinha começado a trabalhar numa empresa, né, num projeto novo com uma empresa, e a pessoa que fez o meu feedback, ela falou assim: olha, Vilma, a grande dificuldade que nós vamos ter com você, eu quero te contratar, você vai trabalhar com a gente, mas a grande dificuldade que nós vamos ter é que você é uma pessoa muito ágil, muito rápida para fazer as coisas, adoro o improviso, mas eu preciso de planejamento e, mais do que isso, seguir um planejamento, ser mais disciplinado e estrutural. E eu vejo que essa é uma fraqueza que você tem. Aquilo na hora me bateu, eu falei, nossa, né, uma fraqueza que eu tenho, aquilo pegou pesado. Eu falei, mas como assim uma fraqueza? Ela falou, não, eu vou reformular para você. Esse é o ponto que você tem de desafio. Você vai escolher. Você quer trabalhar com isso, transformar isso em algo diferente na sua rotina ou não? Para você transformar isso em algo diferente, você vai buscar pessoas que sejam mais disciplinadas e organizadas e aprender como elas fazem. Mas você vai ser igual? Não. Você vai pegar o seu jeito de lidar com o improviso e entender. Eu gosto de improviso, mas essa situação que eu estou abraçando hoje pede que eu seja mais estruturada e disciplinada. Como é que eu vou fazer isso sendo quem eu sou? Então, o que é importante nesse ponto é mostrar, e o que foi o que essa pessoa fez comigo. Ela mostrou para mim que aquilo que era uma fragilidade nada mais era do que onde eu teria que ter um ponto de atenção na Uhum. hora em que aquilo precisaria ser utilizado dentro de um desafio ou de um projeto. Resumindo a história, eu me tornei uma pessoa disciplinada e organizada naturalmente? Nem de longe. Continua sendo a minha fragilidade, mas hoje eu sei que ela existe. E na hora que eu entro num projeto e eu preciso disso, eu vou buscar sempre ajuda e componentes que me ajudem a fazer isso acontecer. Eu não me transformei num modelo de disciplina e organização, mas hoje eu reconheço quando isso é necessário, aonde eu vou buscar ajuda ou eu vou em mim mesmo desenvolver alguns comportamentos que mostrem a capacidade também de planejar e, mais do que isso, seguir o planejamento. Autoconhecimento. Exatamente. E Vilma, saindo um pouco do individual, como que você enxerga hoje que o Assessment aporta na cultura? Né, de uma cultura mais inclusiva, o quanto ele pode impactar na cultura organizacional? Adoro isso, Polly. Sabe por quê? A gente faz experiência de aplicar assessment em um grupo de pessoas, principalmente quando você vai fazer um team building ou quando você vai fazer algum trabalho de equipe, você aplica o assessment, principalmente de perfil, de avaliação de perfil, em várias pessoas daquela mesma área. E é sensacional o que você se depara. Cerca de 60% a 70% das pessoas têm um perfil muito parecido com o do líder. E aí você começa a observar umas coisas muito interessantes, porque assim, às vezes o líder ele reclama que falta isso, falta pessoas dessa forma na equipe. Ele não percebe que ele muitas vezes ele está criando uma cultura de trazer o mesmo para trabalhar perto de mim porque é mais fácil. E o diferente passa a ser um problema junto à equipe ou é um problema para o líder. Uhum. Então, quando você aplica isso num grupo ou numa equipe, você pode trabalhar com uma construção de time muito mais efetiva, você pode trabalhar com uma capacidade de ampliar a visão do líder no tratar com diferenças, e você pode influenciar a cultura da empresa para que ela não se modifique, mas que ela gere o melhor resultado dentro daquilo que são os valores da organização. Então, você consolida a cultura com a diferença. E aí é uma coisa que eu gosto muito de falar. O todo sempre é maior quando as partes são diferentes.
Quando as partes são iguais, o todo sempre vai ter o mesmo tamanho e vai ter o mesmo formato. Agora, quando você começa a trazer partes diferentes, você tem que reorganizar esse todo. Então, quando você faz um assessment em equipe, um assessment mais coletivo, você consegue diagnosticar aonde naquela equipe você precisa colocar um pouco mais de atenção, aonde naquela equipe você precisa criar algumas linguagens diferentes, porque as pessoas são diferentes, e aonde naquela equipe a complementariedade vai ser o diferencial para fazer a cultura se consolidar. E Vilma, como que você vê hoje as tendências, né? Estamos num mundo super tecnológico e eu imagino que o assessment, que lá atrás era preenchido manualmente, obviamente ele passou por essa transformação e deve se transformar todos os dias. Você deve se deparar com novas ferramentas, com novas metodologias todos os dias. E como que você vê o futuro disso, né? Os próximos anos e como que as ferramentas de assessment estão caminhando com isso? Olha, o que eu percebo é a grande tendência é a agilidade. Então, hoje, a tendência é de você ter acesso muito mais rápido, não muitas vezes evitando uma interação com um profissional especialista, mas tornando essa interação muito mais rápida e focada, porque as ferramentas tendem a cada vez mais buscar informações. As pessoas fazerem o assessment, você faz o processo online, você responde online, você tem condições de receber o relatório rapidamente. Embora eu acho que receber um relatório sempre precisa vir composto por um feedback, porque a Uhum, pessoa precisa de alguém para ajudá-lo a ler aquelas informações, uhum. mas a tendência é disso ser mais ágil. E aí, se você me permite, eu vou trazer um ponto aí que é algo que a gente está trabalhando. A gente usa muito Assessment aqui na Wright e a gente está trabalhando agora no deixar disponível tecnologicamente, ou seja, por meio online, um cardápio de dicas de como você monta um PDI considerando 70, 20, 10. E como é que você faz isso? No laudo, no relatório de um assessment, de uma avaliação 360, a gente vai colocar um QR Code que a pessoa vai automaticamente clicar ali e ela vai, ou ela vai clicar num link, e ela vai ser direcionada para uma página na qual ela vai ter um cardápio de informações. Eu preciso desenvolver, por exemplo, o aspecto de ser mais criativo. Então, vai ter dicas considerando 70, que é no dia a dia. Então, Uhum. dicas que ele pode compor o PDI dele com. É um cardápio de ações. No Que qual ele vai legal. poder. Ele vai pegar aquilo, vai ver o que faz sentido na realidade dele. Para os 20, que tem toda a ver, os 20% que é interação, é você aprender Uhum. através da interação, e os 10% é se para aquela competência ou aquele item, você precisa buscar algum curso, formação, ou se você precisa buscar alguma leitura de algum livro, enfim, a gente está montando isso deve estar disponível agora logo no começo do ano para a gente poder estar lançando, e eu acho que isso é o ponto da tecnologia avançando e ajudando dentro de um processo de assessment. Eu não preciso ter uma série de fases, a pessoa preenche uma ferramenta, ela recebe um relatório, nesse relatório já vem uma dica de onde ela pode buscar informações para compor o PDI. Acho que a gente vai caminhar cada vez mais para soluções integradas nesse sentido. Muito bom. E Vilma, para a gente finalizar, uma curiosidade. O assessment, na sua opinião, ele consegue medir a satisfação do colaborador no trabalho? Ele mede a satisfação por meio de pesquisas de clima que você faça. Agora, pelo assessment, eu consigo identificar o seguinte: a Poli, o que é motivador para a Poli hoje é reconhecimento. Uhum, E o que é motivador para a Poli, quando ela pensa na carreira dela, é desafios. uhum. Eu consigo olhar isso e olhar para o ambiente e dizer: o ambiente hoje oferece para a Poli reconhecimento e desafios. Eu tenho um indicador de que talvez você vá estar mais ou menos engajada e satisfeita com o ambiente. Isso o Uhum. assessment pode me trazer como Tá. informação. Agora, se eu fizer uma pesquisa de clima, que não deixa de ser um acesso, uma Sim. avaliação, sim, você consegue mensurar com muita propriedade o nível de satisfação de um funcionário. Mas, aí eu boto o meu mas, eu preciso ter um assessment desse indivíduo, porque às vezes nem ele sabe que ele está insatisfeito, Uhum. mas ele não sabe o que vai satisfazê-lo. E o assessment vai ajudar a pôr luz nisso para o indivíduo. Ele vai ter o melhor reconhecimento disso. Óbvio que é a organização também de praxe. É muito interessante isso, porque às vezes, o que é, por exemplo, a motivação de uma pessoa?
é o combustível que ela precisa para rodar essa semana. Uhum. Se hoje a sua motivação é reconhecimento e você tem um líder que nunca te dá um feedback, você vai continuar insatisfeito. Uhum. E a empresa pode fazer pesquisa de clima, entender uma série de coisas, mas se eu não olhar, o líder não olhar para a Poli, entender que isso é que é para a Poli, que é satisfação hoje, é necessidade hoje, eu não atendo. Eu posso olhar, por exemplo, para a Vilma, e o que é hoje motivador para a Vilma é, por exemplo, necessidades básicas. Óbvio que eu vou precisar olhar se a remuneração dela está correta, porque ela provavelmente está precisando de alguma coisa que está ligada ao básico da vida dela. A remuneração vai ter um peso um pouco maior. Uhum. Então, ter esse olhar no assessment me ajuda a trazer uma qualidade para o que é o nível de satisfação e insatisfação na pesquisa de clima. Muito bom. Vilma, é sempre um prazer, é sempre uma conversa excelente, muito gostosa. Então, quero te agradecer de novo. Como que as pessoas podem encontrar a Vilma no LinkedIn, fazer conexões e descobrir mais ferramentas de assessment e também descobrir o que a Right pode proporcionar? Bom, eu acho até que a gente pode depois deixar aqui também no nosso link, né? Mas eu no LinkedIn é me achar como Vilma Dalcol. E, de qualquer forma, estou sempre acessível aqui na Right, gente. Se vocês se conectarem aqui com a Right, rapidamente vocês têm acesso. E eu até convido, se vocês quiserem, marca, a gente bate um papo. Vai ser um prazer. Com certeza. E a Vilma solta vários conteúdos legais no LinkedIn, fica a dica. Bom, para quem acompanhou a gente até aqui, seja no Spotify ou no YouTube, eu quero agradecer. Fiquem de olho nos próximos episódios, ativem a notificação. Muito obrigada e até lá!